anterior eu falei, né? Minha nova historinha fala um pouco sobre minha mãe, né? Minha mãe é uma matriarca de 12 filhos, teve 12 filhos, 12, certo? São 8 homens e 4 mulheres apenas, entendeu? E minha mãe, ela veio há 40 anos, ela veio da cidadezinha lá dela, aquele povoadozinho que eu já mostrei a vocês aí, que eu vou voltar a mostrar. Ela veio de um povoadozinho pequeno por motivo de doença. Eu tive um irmão que adoeceu e ela veio para a cidade. Eu tinha um irmão já que morava aqui em Aracaju, lá, e ele era casado, e minha mãe veio com meu irmão. E depois, como meu irmão precisou ficar para continuar o tratamento, minha mãe acabou alugando um lugarzinho perto lá do meu irmão, e aos poucos minha mãe foi trazendo a gente. E quando viu, ela foi trazendo os menores, os maiores iam cuidando dos outros, né, tal. E tinha minha avó ainda que era viva. Minha avó morreu com 90 anos de idade, era uma bênção, o nome dela era Santa, e ela era santa mesmo, gente, ela morreu cega, mas era uma coisa impressionante. Aí nisso minha mãe foi até que trouxe minha avó e todos os filhos. Tem mais ou menos 40 anos que a gente mora aqui em Aracaju. Mas minha mãe nunca abandonou assim as raízes dela, aquele negócio. É um sítiozinho que ela tem, um povoadozinho, gente, que ela ama. Eu acho que quando ela morrer, ela só não leva o sítio no caixão porque não cabe. Ela já falou a gente que não quer que venda esse sítio, que ela tem uma paixão enorme por esse sítiozinho. E que, se possível, for passando assim, né? Ela tem um neto que mora próximo, então ela quer que deixe para esse neto. Assim, que mesmo que na partilha e tudo, a gente dê prioridade a esse neto. E daí, então, que ele vá deixando, entendeu? Sempre ir passando de geração em geração. Então, é um desejo da minha mãe, ela sempre fala isso. Então, eu tô aqui para contar um pouco da história de minha mãe. Olha, minha mãe sempre não foi boazinha não, viu, gente? Eu também vou contar. Eu apanhei muito da minha mãe, muito mesmo, viu? Até hoje, minha mãe é daquele povo bravo, que sabe assim, trata a gente, entendeu? Ela não é tão só boazinha não, eu também vou contar. Quanto eu apanhei, meus irmãos, a minha mãe, ó, não brinca não, filho, em serviço. Até hoje, ela diz que quem manda é ela, tudo grande, casado, é o que for. Precisou, pau come, a bateria desce até hoje. Agora, o mais incrível de tudo, que nossos pais, mesmo assim, eu canso de às vezes conversar com o pessoal, que eu acho incrível, os nossos pais, geralmente as famílias elas eram numerosas, eram 15, 18, 12, 10, 8 filhos, que comiam pessimamente, dormiam pessimamente, entendeu? Uma família ou outra que tinha melhores condições, mas a maioria tudo comia mal, né? Porque tinha que dividir para muitos irmãos e tudo. E, no entanto, esses filhos não odiavam seus pais. Esses filhos, eles até hoje, eles têm um amor incrível pelos seus pais. Já a gente, hoje em dia, tem um filho só, 2 filhos só, faz de tudo pelo filho, sabe? Ave Maria, faz das tripas corações e tudo, e os filhos são muito ingratos. Então é meio difícil a gente entender isso, né? Minha mãe batia, minha mãe tal, aí não, hoje em dia, a gente até que tem pais e mãe que nem batem tanto como antes. A gente apanhava bem mais, viu, gente? A gente apanhava que só, viu? De tudo aí, aquelas historinhas que os humoristas contam, não é mentira não, aquelas historinhas que os humoristas contam é verdade. Aí, a gente, porque era danado, não sei o que, modéstia à parte, eu mandava ver também, sabe? Eu era muito rueirinha, ainda sou, até hoje, eu tive a quem sair também, porque minha mãe é bastante rueirinha. Então, eu vou contar um pouquinho da historinha dela, porque eu acho muito bonitinho, porque minha mãe, ela não gosta muito de esperar pelas pessoas, tá? Ela mesma, o que ela pode fazer. Como eu estava contando a vocês, minha mãe já sofreu 2 acidentes gravíssimos, muito grave mesmo. Há mais ou menos, foi em 2010, se não me engano, que que ela nunca deixou esse trajeto. Ela sempre ama tanto o sítio que ela passa a semana toda lá no sítio e vem para casa no final de semana. Ela é o contrário, a gente vai pro sítio no final de semana. Minha mãe não, na semana ela vem para a cidade. E ela estava fazendo esse trajeto na segunda-feira, que ela sempre ia, quando o micro-ônibus que ela ia, a gente bateu no fundo daqueles caçambões. A BR estava sendo renovada e o micro-ônibus bateu no caçambão. Minha mãe, como tem preferencial, né, que é idosa, estava logo atrás do motorista, tinha aquele vidro assim, provavelmente, né, porque ninguém sabe direito, provavelmente ela estava dormindo.
E nisso, como ela estava dormindo, ela bateu a cabeça naquele vidro e daí ela ficou, achou o rostinho dela, a boquinha mexia assim. E devido à idade dela, o médico não quis operar não, porque achava que a velhinha não ia sobreviver aí à cirurgia, né? E nós ficamos 15 dias com ela no hospital. E eu vou procurar isso em arquivo para mostrar a vocês, que eu tenho um DVD onde eu tenho umas fotos mostrando ela machucada. E ela costuma muito falar assim, que o amor das pessoas naquele momento foi o que fez ela reviver, entendeu? Naquele momento o amor das pessoas fez ela reviver e tudo. O médico também, que era um médico que era responsável pela ala que minha mãe ficou. A Ave Maria, ele era uma bênção de Deus. Ficamos 15 dias lá no hospital. Eu e meu irmão ficamos mais constantes, entendeu? Em partes, quando eu vou assim para o hospital, essas coisas eu não boto como sofrimento. Eu vou lá, encaro de frente, entendeu? Eu sei que aquilo não é bom, mas também eu acho que a pessoa tá ali ou para melhora ou o destino dela que for. Então sempre eu me preparo antes para quando for depois que eu chegar lá eu não ficar tão assim horrorizado com as coisas que eu for ver lá, tá? Então minha mãe, passamos 15 dias com ela lá, ela fazendo essa recuperação. Assim que entregaram minha mãe, ela veio parecendo uma múmia toda, porque a pancada toda foi mais no rosto, ela veio parecendo uma múmia e tudo. E eu, mãe, tenha paciência, tenha calma. E minha mãe não teve paciência, gente. Ela se levantou toda com o rosto enrolado, que ela não aceitava usar fralda plástica, e foi para o banheiro toda enrolada, parecendo uma múmia. Aí foi que ela ficou com o rosto, a pancada como foi muito forte, ela ficou com o rosto todo preto, escuro mesmo, negro. Então, minha mãe, mesmo ela na cidade, ela sempre continuou, como eu falei, indo pro sítio. E no sítio, ela sempre continuou fazendo roça. Até hoje, viu, gente? Ela não faz porque depois a mãezinha já quebrou a perninha, que aí eu vou contar a vocês também, que a mãe levou uma queda sozinha dentro do sítio, quebrou a perna. Passamos 8 dias com ela de novo no hospital, de novo eu e meu irmão, minhas irmãs também. Mas como eu e meu irmão já é mais assim, nós já somos mais, digamos, resistentes a isso, entendeu? Então aí a gente vai e se entrega e quando chegamos em casa eu peguei uma bactéria no nariz até hoje, gente. Que eu dormi lá no chão e tudo, que não tinha nem lugar pra gente dormir, eu dormi no chão. E aí eu peguei uma bactéria. E quando eu cheguei em casa só entreguei minha mãe e meu irmão que fazia curativo, minhas irmãs que deram a outra administração na segunda acidente da minha mãe, que é o do bracinho. Vou mostrar vocês também, viu? Vou mostrar tudo, eu gosto de mostrar. Então minha mãe, ela é muito guerreira até hoje, ela faz questão ainda de... Aí como eu tava falando a vocês, aí no caso, minha mãe já teve 2 acidentes graves, né? Aí eles não quiseram, aí o da perninha ela tava sozinha no sítio, pediu socorro aos vizinhos, os vizinhos foram e acudiram ela, gente. Disse que foi um sofrimento terrível para trazer ela de lá do sítio até Aracaju. E a gente daqui no encontro a ela. E também nesses 2 episódios da minha mãe, quem sempre ajuda a minha mãe é o Dr. Márcio, que é um amigo de meu sobrinho. Aí, graças a Deus, a gente tem Dr. Márcio. Dr. Márcio é quem ajuda lá, dá uma força lá. E Dr. Márcio foi quem fez a operação da perna dela, que correu tudo bem. Nós ficamos 8 dias da última vez com ela no hospital. Aí, um dia, aí ela se recuperando ainda, quer dizer, já estava com a pancada, né? A primeira pancada, ela foi, machucou mais assim, a face, um lado todo do corpo, mas aí ela não ficou assim, um pouco doentinha e tudo. Mas aí da queda da perna ficou pior ainda, né? Porque aí a perna ela quebrou o fêmur, laxou em 2 partes. Eu tenho uma amostra, vou também mostrar pra vocês. Aí o fêmur quebrou em 2 lugares e tudo. Então ela ficou mais, digamos que ficou mais, assim,